para que vocês possam até relembrar, né? Porque teve esse período, as aulas também, acredito que vocês que tiveram de dentística e periodontia, as teóricas, foram tudo do online, não é isso? Só no início que teve aquelas, acredito que umas 3 ou 4 semanas de aula presencial. E aí a gente vai dar uma revisada até para vocês relembrarem um pouco do básico. Nossa disciplina, pelo menos é o que vocês deveriam já ter, né, aprendido no período passado. Seria mais uma revisão de tudo que vocês têm na disciplina laboratorial, né? Nesse caso, esses são os temas, né, os assuntos que a gente vai abordar, que seria uma revisão geral das doenças gengivais e periodontais, diagnóstico de cárie, tratamento integrado de dentística e periodontia, ficha clínica, que vocês já aprenderam em semiologia, prevenção de doenças periodontais. Isso tudo vocês viram. Vou sim. Depois eu passo para a Micaele os slides para que ela disponibilize para vocês. E aí, tudo isso eu acredito que vocês chegaram a ver, pelo menos na teoria, né? Isso, a relação de dentística e pério, raspagem. Vocês vão ter ainda a prática de raspagem no manequim, não é isso? Isso. Pronto. Então, raspagem e alisamento radicular, que aí a instrumentação manual e ultrassônica, que eu não sei se vocês vão chegar a ver ultrassônica, porque na faculdade não tem, né, na clínica. Mas aí vocês vão aprender no manequim a raspagem e instrumentação manual, com as curetas manuais. Clareamento dental, eu acredito que vocês chegaram a ter a aula, né, teórica sobre clareamento, mas até então não chegaram a fazer em ninguém. E aí isso é bom, porque vocês vão não, ver que a gente não chegou a ver. Eu que eu me lembre não sei se alguém vai me confirmar, mas que eu me lembre não. Não tiveram aula sobre clareamento. Então, é um assunto bom também para a gente ter, até porque, como a gente não sabe como vai ser, né? Vai ser tudo novo, a clínica, não sabemos como vai ser a demanda de pacientes. Então, a gente tendo uma aula de clareamento e a gente pode até fazer também uma aula expositiva de clareamento, os tipos de clareamento, e vocês fazerem um no outro na clínica, né? Já que a gente não sabe se vai ter quantidade de paciente suficiente, já pode um ser paciente do outro, dupla. A gente pode fazer isso, porque é todo mundo gosta, né, de fazer, e eu acho que é importante vocês aprenderem. Colagem de fragmentos e reparo de restaurações, que isso vocês devem ter visto em dentística e vão ver na prática, né, em manequim. Lesões cervicais não cariosas, sensibilidade, pinos intrarradiculares, eu acredito que não vai dar para vocês verem no laboratório, até porque vocês teriam que ter um pouco de noção de endodontia. E vocês tiveram endodontia só laboratório, não foi isso? Que vocês eram quinto. Só teórica. Só teórica. Teórica, porque vocês ainda nem tiveram reposição. Isso. E para saber pino, a gente tem que saber desobturar, tudo isso que precisa de endodontia. É isso que, justamente, eu acredito que vai ser mais difícil, mas a gente tem que tentar recuperar, nem que seja na clínica, a gente utilizar um pouquinho da clínica também, para servir como um laboratório também para a gente aprender essas coisas, senão vocês não vão acompanhar os outros períodos devido a essa pandemia, né? Porque imaginem, tem esse atraso de laboratório. Então, se fosse começar a clínica hoje, vocês não teriam a bagagem suficiente de praticar o que não teve prática, não é verdade, no paciente. Então, assim, a gente tem que ver uma forma, e aí a gente tem que se ajudar para isso, a gente tem que ver uma forma da gente conseguir fazer com que a gente tenha a oportunidade de praticar para levar isso para a boca do paciente.
Se vocês vão ter ainda a reposição, que eu acredito que agora no mês de setembro vão estar organizando isso, para estar tendo. Algumas turmas, na verdade, já estão tendo reposição do laboratório, por isso que eu pensei que vocês já tinham tido. Mas, como vocês vão ter, isso também já vai ajudar muito a gente quando começar a clínica. Mas aí, não se preocupem que naqueles procedimentos que tiverem mais dificuldade, a gente pode até fazer uma clínica meio laboratório e fazer os procedimentos de um modo laboratorial para que vocês tenham mais segurança para praticar no paciente. E aí, essa parte de periodontia, que vocês também ainda vão ver, né, que começa primeiro com raspagem e depois por esses procedimentos mais cirúrgicos, que seriam incisões, retalhos, sutura, cirurgia periodontal, gengivectomia, gengivoplastia, certo? Então, tudo isso eu acredito que vocês ainda vão estar vendo. Tudo isso vocês tiveram teoria, não é isso? Ou também não tiveram essa parte de pério? A parte de pério toda teórica a gente já teve, professora, de cirurgia. Então, todos esses assuntos vocês já tiveram de pério, não é isso? Teórico. Sim. Professora Paula Fernanda, não é isso? Pronto. Então, ótimo, porque aí vocês já têm a teoria e isso daí vai facilitar bem mais. Então, hoje eu preparei para a gente falar justamente sobre mais ou menos como vai ser a nossa clínica e para a gente dar uma pincelada geral no que vocês já sabem e no que realmente vai acontecer na nossa clínica, né? O que é que a clínica integral de dentística e periodontia ela abrange? Primeiro de tudo, vocês já tiverem semiologia, toda clínica, seja ela de dentística, de pério, a de endo, tem que ter essa parte de semiologia, né? De exame clínico, onde o objetivo é coletar os dados do paciente. É durante o exame clínico que a gente faz a anamnese, que a gente responde todas aquelas perguntinhas que tem nas fichas. Eu vou ver se eu consigo uma ficha da clínica de dentística e pério para que a gente possa ver direitinho essa ficha, porque quando chegar na clínica vocês já vão estar sabendo o que é que precisa perguntar ao paciente, o que são as coisas mais importantes. Então, isso vocês viram, a importância de se fazer o exame clínico. A partir dele é que a gente vai saber o que é que o paciente deseja. Muitas vezes o paciente deseja fazer um procedimento que não é o que ele necessita, que a gente tem que ver muito isso, que às vezes o paciente deseja fazer uma coisa, mas não é o adequado. E aí é nesse momento que vocês vão iniciar o tratamento do paciente, no momento de fazer a anamnese e o exame físico, que a partir daí é que vai decorrer todos os outros tratamentos. E aí, só revisando com vocês o que seria, né, essa anamnese, seria justamente isso que eu falei. É aquele momento de diálogo entre o paciente e o profissional, que você vai coletar os dados, nome, endereço, telefone, você vai perguntar a queixa principal do paciente, por que ele está ali, se ele tem algum hábito, se tem antecedentes, doenças, se faz uso de medicamentos, é o histórico geral do paciente, né? Como vocês sabem, a anamnese é justamente todas aquelas perguntas que tem na ficha clínica que a gente precisa iniciar o tratamento respondendo a ela. Então, feito a anamnese, coletou todos os dados do paciente, a gente parte para o exame físico. O exame físico é o exame clínico propriamente dito, né? Que é quando a gente vai fazer a inspeção da boca do paciente e ver tudo que o paciente necessita. Então, a gente faz uso do odontograma, né? Na clínica, a gente vai fazer uso do odontograma. Na verdade, até na vida clínica mesmo é importante, né? Nos consultórios que eu atendo, no que eu atendo em Recife também, a gente faz odontograma porque é muito importante e facilita muito. Então, assim, para o odontograma, a gente precisa ter o quê? Ter o conhecimento, né, de como preencher um odontograma, ter o conhecimento daquela questão de faces dentárias, mesial, distal, vestibular, oclusal, palatino-lingual. Porque se a gente preenche errado, a gente vai ficar tendencioso
se a gente for olhar o plano de tratamento, for fazer o plano de tratamento, por exemplo, baseado no preenchimento do odontograma, e eu pintei ali um disco oclusal, e na verdade o paciente tinha uma cárie mesio-oclusal, então eu vou planejar fazer um tratamento que na verdade não existe, né? Ou, por exemplo, se eu coloco que era o dente 14 e na verdade era o 24. Então, a gente tem que ter essa noção de odontograma, de preenchimento, porque o nosso preenchimento tem que ficar correto para que o nosso plano de tratamento também esteja correto. Então, nesse momento é quando a gente vai fazer a inspeção geral, verificar se tem cáries, se tem presença de tártaro, se tem mobilidade. O paciente também vai relatar se sente dor em algum dente, né? E aí a gente vai buscar, analisando clinicamente, o que é que pode ter naquele dente. Nesse momento do exame físico, a gente também pode lançar a mão de exame radiográfico, né? Se for necessário, a gente solicitar radiografia para fechar algum planejamento, algum diagnóstico. Então, nesse momento também, a gente pode lançar a mão desse artifício, né? Que seria a radiografia. Também, nesse momento, a gente pode fazer inspeção de ATM, medição de pressão arterial, tudo isso dependendo de qual a finalidade daquele exame que eu estou fazendo. Por exemplo, para eu fazer uma restauração, eu não tenho a necessidade de fazer aferição de pressão arterial, mas no momento de fazer uma cirurgia, eu teria essa necessidade. Então, isso vai se enquadrar de acordo com o procedimento que vai ser realizado. Aqui. Então, o planejamento geral em clínica integrada, seja ela qual for, é mais ou menos esse quadrinho. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, porque aqui para mim aparece bem pequenininho, mas eu tenho ele aqui maior, que é o que a gente realmente vai ver. Porque se vocês observarem, eu tenho aquele maior. Eu tenho aqui todas as fases. Isso é um guia para a elaboração geral de um planejamento, ou seja, uma clínica geral. Seria a clínica do 10º período. Vocês pegam o paciente e aí na clínica integrada, no 10º, vocês podem fazer todos os tipos de procedimento no paciente, porque vocês já passaram por todas as clínicas, né, de todos os procedimentos separados, isolados. Então, eu tenho essas fases. Tem a fase 1, 2 e 3. E essas fases, elas vão sendo por... Não é questão, assim, de procedimentos. Primeiro, a gente inicia com urgência. São procedimentos que teriam uma urgência maior, realmente. Ou então, por exemplo, na fase 1, eu faço toda a adequação do meio bucal do meu paciente. E a fase 2 e 3 seriam fases mais específicas. Seriam fases de ortodontia, de prótese. Por exemplo, eu já fiz toda a adequação do meio. E aí, se no caso eu não faço esses procedimentos, eu encaminho para o paciente fazer uma ortodontia ou fazer uma prótese, mas ele já está com todo o meio bucal adequado, que é justamente o que a gente vai fazer na nossa clínica. A nossa clínica, ela é a fase 1, que é resolução de urgências. Por exemplo, a clínica ela é de dentística e pério. Mas o paciente ele pode chegar com a necessidade de uma restauração e aí a gente pode ser uma urgência, porque ele pode estar sentindo dor, porque é uma cavidade profunda, então não deixa de ser uma resolução de urgência. Então, se eu pego meu paciente e ele tem 3 dentes para restaurar, mas um ele sente dor e 2 ele não sente, então se ele sente dor, para mim é uma resolução de urgência, porque eu vou estar resolvendo um problema maior do meu paciente. Outras resoluções de urgência, mas que a gente pode até fazer na nossa clínica, né? Mas não é voltada mais para dentista e periodontia, seria dor de dente relacionada à abertura coronária para endodontia. Como eu não sei como é que vai ficar, porque na verdade vocês vão fazer isso na clínica de endo, não é isso? Mas aí, se caso acontecer, às vezes está curetando, tem um acesso, ou curetou, chegou no corno pulpar, então a gente pode lançar mão de fazer uma abertura coronária também na nossa clínica. Adequação do meio bucal. A adequação do meio bucal, inicialmente, é tratar os problemas periodontais, é fazer uma limpeza geral, remoção de tártaros, controle de placa, tudo isso é adequação do meio.
Por que eu tenho que fazer isso antes mesmo de começar os procedimentos de restauração? Porque muitas vezes a gente não consegue até ver a presença de alguma cárie por conta de muito tártaro, muita placa, e aí a gente precisa adequar aquele meio para facilitar até o nosso diagnóstico, até a nossa visualização, né, intrabucal, porque muitas vezes tem pacientes que a gente não consegue nem verificar realmente se aquilo é cárie ou não, de tanta placa que o paciente possui. Avaliação do nível de saúde, que é quando a gente faz o odontograma, né, e observação, planejamento periodontal, a gente vai observar se o paciente tem problema periodontal, se tem perda óssea, se tem recessão gengival, né, se tem mobilidade, exposição de furca, tudo isso a gente vai avaliar, porque a gente precisa, no odontograma também, que tem o odontograma periodontal, na clínica, a gente vai fazer bem direitinho. Quando vocês forem fazer a sondagem, vocês vão fazer o preenchimento periodontal, né, do diagramazinho periodontal. Por quê? Porque aí vocês vão ter como treinar, né, para a vivência clínica mesmo, nas outras clínicas que vocês vão chegar. Mas aí, no consultório, a gente faz um pouquinho diferente, porque quando a gente já tem uma experiência maior, a gente já consegue definir se o paciente é um paciente com problema periodontal ou não, pelo grau de gravidade, realmente, daquela gengiva e daquele periodonto. Mas na clínica a gente vai fazer a sondagem bem direitinho para ver presença de bolsa, quantidade de recessão, né? Que vocês sabem que a gente mede a profundidade da bolsa, mais a recessão, para ver como é que está a aderência daquele dente, se o periodonto está muito destruído. Então, tudo isso a gente vai fazer em clínica. Planejamento cirúrgico, a gente não vai fazer porque vocês ainda não tiveram a parte de cirurgia, não é isso? Então, a gente não vai fazer o planejamento cirúrgico. E endodôntico a gente ainda pode fazer e vocês levam o paciente para tratar na clínica de endo. E aí, sempre que a gente fizer todo o procedimento no paciente, a gente vai ter que fazer uma avaliação do nível de saúde. Essa avaliação do nível de saúde, a gente vai observar os resultados obtidos. Por exemplo, o paciente chegou com uma gravidade extrema, com muitos dentes para restaurar, com dentes para extrair. Se caso a clínica a gente não faz extrações, porque vocês não tiveram a clínica de exodontia, né, de cirurgia, então a gente pode encaminhar para a clínica de cirurgia para que o paciente ele possa fazer esse tratamento concomitante às restaurações, à parte periodontal, porque aí a gente vai fazer todo o tratamento do paciente, toda a adequação do meio bucal do paciente, e ao final de tudo a gente pode avaliar o nível de saúde, como o paciente chegou e como o paciente terminou depois que a gente adequou todo o meio bucal. Então, a gente sempre vai fazer essa observação, porque lógico que o paciente ele vai chegar numa situação mais precária e a gente está ali justamente para melhorar a condição de saúde bucal dele. Então, basicamente, é isso daqui. Um plano de tratamento, ele inicia com consulta inicial, o atendimento das urgências, periodontia, endodontia, se caso o paciente tiver dor, cirurgia e dentística. Esse seria mais ou menos a ordem de se fazer os procedimentos, porque vejam que a gente começa urgência, porque a gente tira o paciente de dor, periodontia, porque a gente faz a adequação do meio bucal, endodontia, porque geralmente se o paciente tem dor, ou ele vai precisar de um procedimento endodôntico ou cirúrgico, então seria endodontia e cirurgia, e depois a dentística, porque se caso o paciente não tiver queixa de dor, então seria um procedimento mais tardio, porque a gente ia primeiro fazer a resolução dos procedimentos que estão incomodando mais o paciente, digamos assim. Então, na clínica da gente, a gente vai poder fazer consulta inicial, urgência, periodontia e dentística. No caso de endodontia e cirurgia, a gente encaminha para as clínicas adequadas. E quando vocês estiverem, por exemplo, na clínica do adulto, no sétimo, aí vocês vão ver tudo isso, né? Porque aí na clínica do adulto já vê também
essa parte de cirurgia e de endodontia na própria clínica. Então, na do adulto, vocês vão poder fazer tudo no paciente. Quase tudo, né? Então, periodontia. Só para revisar com vocês, né? O diagnóstico periodontal é o conhecimento da doença baseado nos sinais e sintomas do paciente, no exame clínico e complementar. Complementar seria uma radiografia, que é através de radiografia que a gente vê o comprometimento ósseo, né? Às vezes tem a crista óssea que está muito baixa, ou então está muito horizontal, e aí a gente vê o nível de inserção através do exame radiográfico. A avaliação periodontal é responsável por determinar a condição clínica da inflamação dos tecidos periodontais, com o registro da profundidade de sondagem, níveis de inserção clínica e acúmulo de biofilme. Então, no primeiro exame, a gente já vai detectar isso do paciente. Tem a gengiva, está com vermelhão, está com aqueles sinais clínicos de inflamação, que seria aquela presença daquele exudatozinho, aquele líquidozinho transparente, presença de sangramento gengival, tocou, sangrou, está lisa, brilhante, avermelhada. Então, isso é sinal de gengivite. Sondou, teve presença de tártaro, teve recessão gengival, teve bolsa periodontal, presença de periodontite. Então, a gente vai analisar tudo isso bem direitinho no paciente. Isso, exatamente o que eu acabei de falar. Vamos olhar a cor, a textura gengival, se está vermelha, com exudato, tá certo? E o paciente, ele sempre relata, é bom sempre perguntar ao paciente, quando você escova, tem sangramento? Porque quando o paciente, ou é porque ele está escovando com muita força, se a gengiva estiver saudável e ele tiver sangramento, é porque ele está escovando de forma inadequada. Mas se a gengiva tiver com características de inflamação, e a gente perguntar, certamente ele vai dizer que sangra ao escovar. Então, isso já é uma característica de doença gengival. Não nos diz que é periodontal, né? Mas pelo menos gengival, uma gengivite. A periodontal seria apenas se ele tiver perda alveolar. Lembre-se que tem uma diferença de gengivite para periodontite. Gengivite é uma inflamação na gengiva. Não significa dizer que o paciente ele tem periodontite. Geralmente, o paciente que tem problema periodontal, ele pode ou não apresentar também gengivite. Às vezes, tem paciente periodontal com um monte de recessão, um monte de perda óssea, que a gengiva é saudável. Então, não confundam isso. Gengivite seria a inflamação na gengiva, né? Seriam todos esses aspectos que vocês estão vendo aí no slide em vermelho. Já a periodontite seria relacionada à perda óssea, perda alveolar. Por isso que aí eu posso ter, porque no momento que eu tenho perda de osso, eu vou ter uma faixa maior de gengiva, né? Porque vocês sabem que a gengiva ela se insere na crista óssea. Se eu perco, se minha crista óssea cada vez vai ficando mais baixa, então a minha gengiva vai ficando cada vez mais profunda. E isso sim é uma bolsa periodontal. Ou se eu tenho uma recessão grande na gengiva, que aí também significa que tive perda de inserção óssea. Porque se minha gengiva está aderida à minha crista óssea, minha gengiva ela pode descer para tentar encontrar minha crista óssea e isso vai causar recessão gengival com exposição radicular. E aí, geralmente, o paciente vai ter sensibilidade e a gente vai ter que ver qual o melhor tratamento no caso da sensibilidade. Seria um recobrimento radicular ou seria tratar a sensibilidade com uma dentística, com um recobrimento com resina? A gente tem que analisar de acordo com a situação de cada paciente. O periograma que eu falei para vocês. Vocês chegaram a ver na teoria, mas vocês chegaram a executar algum periograma, fizeram algum trabalho mesmo assim sobre periograma, como fazia, como preenchia, vocês tiveram algum assim? Vocês sabem como preencher o periograma? Ninguém.
só foi falado. Não tem muito segredo. O periograma, ele confunde um pouquinho, porque são muitos quadradinhos. Mas nada mais é do que um odontograma periodontal. O que seria isso? Eu vou sondar o meu dente em todas as áreas, em todas as faces. Então, eu começo a anotar a profundidade de sondagem de cada face do meu dente, da mesial, da distal, da vestibular, da lingual. Feito isso, eu vou ter que ver se o paciente tem ou não recessão gengival. E aí eu faço um cálculozinho que é para ver se o tamanho da minha perda de inserção. E aí é mais ou menos isso. Quando eu sondo todas as partes de todos os dentes, eu vou ter profundidades de sondagens diferentes. E isso daí vai me dizer se eu tenho uma profundidade normal ou uma profundidade aumentada, que aí seria característica de doença periodontal. Uma profundidade normal é de 0 a 3 milímetros. Normalmente, de 0 a 1 é quando a gengiva está bem saudável. Um pouco mais que isso, pode ser que ele não tenha periodontite, mas possa ter alguma inflamação gengival, tá certo? Mas, normalmente, é isso. Às vezes, a gente encontra bolsas muito grandes mesmo, periodontal, que a sondazinha periodontal, ela entra livremente. Vocês sabem que a sonda periodontal, ela é milimetrada, e a partir daqueles tracinhos, ó, aí uma sonda periodontal, a partir desses tracinhos, a gente consegue visualizar quantos milímetros, porque cada tracinho desse equivale a 1 milímetro. Tem algumas que são diferentes, mas normalmente elas são de 1 em 1 milímetro. E a gente consegue verificar a profundidade. Então, normal seria essa primeira imagem. A sonda, ó, entrou ali entre 1 milímetro e pouquinho. Na segunda, notem que, como eu falei, tem um pouquinho de inflamação gengival, não tem perda óssea, mas tem um pouquinho de inflamação gengival, e vocês sabem que quando a gengiva está inflamada, ela fica com um pouquinho de flacidez. E aí, essa flacidez pode fazer com que eu tenha um aumento nessa minha profundidade de bolsa, mas mesmo assim, ela não tem doença periodontal. Veja que está ali uma partezinha branca e uma preta, então significa que tem 2 milímetros. Na terceira e na quarta imagem, eu já tenho perda óssea. Vejam a crista óssea, que ela já começa a ficar mais horizontal. E isso daí a gente vê radiograficamente. Quando a gente olha a radiografia, a gente vê no paciente periodontal a crista óssea bem baixa e horizontal. E isso é sinal de paciente com problema periodontal. Então, certamente, quando eu tenho isso, ou eu vou ter uma recessão gengival grande e a gengiva saudável, ou eu vou ter uma profundidade de bolsa, porque eu tenho perda óssea, perda de osso alveolar. Crista óssea alveolar está na horizontal. Então, aqui eu tenho nível de inserção clínica. Nível de inserção clínica é onde a gengiva deveria estar, que vocês sabem que a gengiva ela fica inserida acima do limite cemento-esmalte, porque eu tenho a coroa dentária, que aí é revestida por esmalte. E aí, no ponto onde inicia a raiz, aquele encontro ali do esmalte da coroa com o cemento da raiz, eu tenho um limite. O normal é que minha gengiva, ela recubra toda a minha raiz, não é verdade? E aí, eu não tenho exposição radicular. Se eu tenho recessão gengival, eu vou ter exposição radicular. E eu acredito que vocês viram isso, que quando eu tenho uma exposição radicular, eu vou ter sensibilidade, porque os canalículos na raiz, eles não têm a proteção de esmalte como na coroa. E vocês sabem que a dentina, ela é cheia de canalículos, e que esses canalículos, eles possuem uns fluidos que levam as vibrações, a parte sensorial para a polpa do dente, que é o que causa dor. Por isso que quando eu tenho uma recessão na gengiva e uma exposição radicular, eu vou ter uma sensibilidade, porque naquela área eu não tenho uma proteção do esmalte, né? Eu não tenho uma proteção feita pelo esmalte, então eu tenho a exposição dentinária, e como a minha dentina é cheia de canalículos e inervação, então eu tenho dor, tá certo? Então, por isso que o paciente reclama de sensibilidade,
quando ele tem perda do nível de inserção clínico. Envolvimento de furca. Eu acredito que vocês também chegaram a ver isso. Envolvimento de furca é quando a perda óssea ela é tão grande que, no caso dos dentes posteriores, que vocês sabem que tem mais de uma raiz, eu tenho uma exposição do encontro das raízes. Isso é muito comum de se ver mais nos dentes inferiores. No superior, quando acontece, eu consigo ver a junção, principalmente das raízes vestibulares. E aí, você consegue ver mesmo. Clinicamente, você vê, toda a coroa está exposta, e o início, assim, das raízes, ele já começa a aparecer. Isso daí é a região de furca. Quando ele aparece, eu tenho que ver o quanto de envolvimento de furca eu tenho. Eu tenho uma sonda específica, e aí eu vou colocar a minha sonda nessa região de furca e ver quanto dessa sonda vai entrar. Porque vocês sabem que nos dentes posteriores, na verdade, nos anteriores também, mas nos posteriores, que as raízes, né, que são bem maiores, a tábua óssea vestibular e lingual, ela fica separada, aqui fica o dente. Então, se minha sonda, ela vem e para em um certo lugar, significa que eu tenho osso depois dali. Se minha sonda, ela ultrapassa um pouco mais, significa que eu tenho osso daquele limite para o final. E se ela ultrapassa totalmente, significa que teve perda óssea dos dois lados, teve perda óssea vestibular e lingual. Então, isso daí eu vou avaliar, né, com essa sonda, e aí eu vou dizer se tem envolvimento de furca e qual o grau desse envolvimento. Se é grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com essa profundidade, de acordo com a entrada dessa sonda na região da furca. Então, aqui, um paciente, esse da primeira imagem, dá para ver que se o paciente chega assim, eu já sei que ele tem perda óssea. Por quê? Porque eu tenho black spacing. Black spacing são esses espaços negros que a gente vê entre um dente e outro. Que a papila já teve recessão e a papila foi embora. Então, se eu não tenho presença de papila, significa que minha papila foi em direção à crista óssea e que minha crista óssea está baixa. Se minha crista óssea teve reabsorção, eu tenho doença periodontal. Então, nesse paciente, tem presença de tártaro, tem recessão gengival, tem provavelmente deve ter mobilidade, porque tem alguns dentes, principalmente os inferiores, que parecem estar com muita recessão e muita perda óssea. Tem presença de black spacing. Então, se eu olho isso daí, eu já sei que é um paciente periodontal. Mas notem que, como eu falei para vocês, não necessariamente o paciente com periodontite vai ter gengivite. Embora ele tenha todos esses problemas periodontais, a gengiva não apresenta características de gengivite. Veja que a gengiva, ela está rosa, que é uma característica normal. Ela está bem definida, não parece apresentar sinais de sangramento. Então, assim, muitas vezes a gente vai sondar e aí a sonda entra só 1 milímetro. Mas ele é paciente periodontal, porque aí, lembra que eu disse que quando vai fazer o periograma, a gente soma, então a gente vai somar a quantidade de recessão mais a profundidade de sondagem. Então, se a profundidade de sondagem aí deu 1 milímetro, mas eu tenho 4 milímetros de recessão. Então, na verdade, eu tive uma perda de nível de inserção. Então, hoje ele pode não estar tendo profundidade de sondagem, porque ele não tem bolsa, mas ele teve uma perda óssea, porque ele tem recessão gengival. Espero que vocês estejam entendendo. Essa figura de baixo é o que comumente a gente acha. Muitos pacientes chegam nessas situações, né? Às vezes, essa exposição não está somente relacionada a problema periodontal. Nesse caso daí, parece ser que o paciente perdeu um dente inferior e aí teve uma extrusão do molar, e quando há extrusão, eu tenho uma recessão gengival, né? E uma exposição radicular. E aí, o que é o perigo disso? Que daí eu posso ter uma evolução para um problema periodontal. Tem outros pacientes também que chegam com recessão
devido à escovação, com muita força, escovação horizontal, e isso daí traumatiza a gengiva, e a gengiva tende a ir recuando, e isso vai causar também recessão gengival. Então, a gente tem que observar também a causa dessa recessão. Essa imagem com o cabinho do espelho, ela é o testezinho, né, de percussão. Lembrem que a percussão vertical, que é quando a gente bate na oclusal do dente, né, ou na incisal, no caso dos anteriores, a gente faz para saber se tem doença endodôntica. No caso de periodontia, a gente faz uma percussão horizontal. Então, a gente bate horizontalmente no dente para ver se o paciente sente alguma resposta, né, na raiz. E também a gente pode fazer isso para ver se o dente tem mobilidade, né, para ver se tem mobilidade e o grau de mobilidade que esse dente tem. Tá dando para entender direitinho, gente? Aqui, ó, essa imagem é bem legal para vocês entenderem o que eu falei sobre a FURCA. Tá vendo que eu tenho a sonda? Outra coisa, notem que na radiografia eu também consigo ver se tem um envolvimento de FURCA, porque na radiografia a região de FURCA, quando ela tem envolvimento, ela vai ser radiolúcida. Então, eu também consigo já ver se tem algum envolvimento de FURCA na radiografia do paciente. Mas, basicamente, no exame clínico, a gente vai fazer dessa forma, com a sonda na região de FURCA, região de encontro das raízes, e vai entrando com essa sonda para ver até onde ela vai. E, de acordo com a profundidade que ela foi entrando, eu vou saber se eu tenho um envolvimento de FURCA leve, moderado ou mais grave. E aí eu vou classificar ele de acordo com esse envolvimento, com essa agressão que se teve no osso alveolar. E aí, com essa perda óssea, eu vou dizer se eu tenho uma lesão de FURCA grau 1, 2, 3 ou 4, certo? O mais grave é quando ela vem de um lado, ou seja, da jugular, e atravessa totalmente a FURCA e a ponta da sonda sai na palatina ou na lingual. Aí seria o grau mais grave, porque, como eu falei para vocês, teve perda óssea das duas tábuas ósseas, né, vestibular e lingual. Então, basicamente isso que a gente vai fazer na nossa clínica. Vocês não tiveram nem sondagem em periodontia, não é isso? Ou vocês tiveram sondagem e só não tiveram raspagem? Ou vai ter tudo agora, na próxima semana, começar? Pério, então, não teve nenhuma. Então, vocês provavelmente vão ver também essa parte de sondagem periodontal, que aí vocês vão aprender bem, né, no manequim. E aí eu também já falei, né, a questão de como é a sondazinha periodontal. E aí só ficar ligado nessa questão da sonda, porque tem algumas sondas que é de 1 em 1 milímetro, tem sondas que é de 2 em 2 milímetros. Então, só se ligar um pouquinho nisso para não ter erro, né? Não ter erro quando for contabilizar. Mas, basicamente, é isso daí, ó. Vai passando a sonda no sulco gengival, sem fazer pressão. Se o paciente ele não tem bolsa, você vai criar uma, porque vai romper as fibras. Então, vai passando a sonda lentamente até... Olha, vocês podem ver essa imagem, a primeira imagem, vejam que dá uma leve esquemiada. Não é para passar disso, senão vocês vão romper ligamento periodontal. Então, passa a sonda e vai vendo em todas as áreas do dente se tem alguma que tenha uma profundidade maior. Se tiver, qual a profundidade dessa área que tem essa profundidade maior. E aí a gente vai classificar de acordo com a profundidade de bolsa. Quanto menor, como eu tinha falado, até 3 é considerado normal. Depois disso, a gente vai avaliar o grau de doença periodontal. Porque também a gente precisa avaliar, pode ser que em um dente, por exemplo, um pré-molar inferior, que o paciente perdeu o primeiro molar. Geralmente, esse segundo pré-molar inferior, ele tende na distal
a ter uma recessão gengival grande e uma exposição radicular, por conta que com a perda do primeiro molar, quando eu tenho a remodelação óssea, eu tenho uma descida no meu rebordo, e isso daí, às vezes, puxa um pouquinho de gengiva, né, porque a crista não tem mais o dente do lado para ter a crista óssea alveolar, então eu tenho uma recessão. E aí, quando eu tenho isso na distal, pode ser que o meu dente até esteja sadio, sem mobilidade, todas as outras faces estejam normais, mas eu tenho que levar em consideração que na face distal eu tenho perda óssea. E aí, justamente, o periograma é para isso. Eu não posso dizer nem que o paciente ele tem problema periodontal porque ele tem essa recessão, mas também não posso dizer que ele não tem, porque ele tem essa recessão. Então, todos esses números, no final, de quando a gente preenche tudo isso, a gente tem que fazer todo o cálculo, que é para saber se realmente aquele paciente é um paciente periodontal ou não. Ou ele tem, como esse exemplo que eu dei, casos isolados de alguma recessão, seja por trauma ou por perda dentária. Então, isso daí também tem que ser levado em consideração. Os instrumentais que usem em periodontia, né, vocês devem ter comprado, né, para o período passado, não chegaram a usar, mas vão usar brevemente. E aí eu tenho as curetas, que tem a cureta universal, que é, para mim, a sensacional. Ela é mais cortante, ela corta dos dois lados. E aí tem que se ter o maior cuidado, porque do mesmo jeito que ela remove o tártaro com maior facilidade, ela tem mais chances de também, se o manuseio não for adequado, de você soltar a mão e ela bater na gengiva e cortar a gengiva, minha gente, quase não sai, ou o lábio do paciente, e aí tem que ter um cuidado. Agora, ela é sensacional, super amolada e remove tártaro muito bem. E ainda mais nos dentes inferiores, na mesial e distal, né, onde eles se encontram, é sensacional, porque a ponta dela é bem fininha. E tem as curetas de Grayson, que são curetas que são numeradas, e de acordo com a sua numeração, elas são para um grupo específico de dentes. Ou seja, tem a 5-6, que é para todas as faces dos anteriores, a 7-8, que é somente para vestibular e lingual de posteriores, 11-12, que é para as mesiais dos posteriores, e 13-14 para as distais dos posteriores. Certo que vocês vão aprender com as duas, mas daí vocês já começam a ver a facilidade. A universal é para todos os dentes e todas as faces dos dentes. Só tem que ter cuidado com o manuseio. Mas aí, as outras, tem vezes que tem um tártarozinho que dá para você tirar legal com as curetas de Grayson. Dentística. Preparo cavitário. Dentística, vocês chegaram até a teoria. Dentística é eu acredito que é a área que geralmente o dentista mais faz, né? Que a gente é mais procurada para fazer procedimento de restauração. E aí a gente tem que tirar de letra. Quanto à classificação das cavidades, eu vou falar rapidamente, porque vocês já tiveram isso. Simples, composta ou complexa. Simples, quando é uma só face. Pode ser só oclusal, só mesial, só distal, só palatina, só vestibular. Compostas, duas faces. MO, OD, VL, de acordo com a face que for acometida. Lembrem-se que a gente sempre costuma falar, é uma cavidade MOD, significa que é mésio, ocluso, distal. Então, a gente tem que estar ligado nisso, até para facilitar na hora da gente escrever, né? E uma complexa seria justamente isso, uma cavidade maior, com envolvimento de 3 ou mais faces. E aqui, deixa eu ver, porque aqui não está aparecendo o slide, só um momento. Aqui. Ah, sim.
Aqui embaixo é justamente isso que eu estou falando para vocês, que ela sempre vai receber o nome de acordo com a face que ela cometeu. Né? Isso se ela só está na oclusal, é uma cavidade oclusal. Se ela está em duas faces, em uma oclusal e na mesial, então vai ser ocluso mesial. Ela sempre vai receber o nome da face. E aí vocês precisam estar bem craque em relação de anatomia dentária, porque a gente tem que ter esse conhecimento das faces do dente, né? Seja para periodontia, para preencher um periograma, como para dentística, né? Para preencher um odontograma ou até mesmo na hora do preparo cavitário. Aí temos também a classificação das cavidades segundo o Black. Não está aparecendo aqui, só um momento. Parou a apresentação para vocês aí também, não foi? Não sei porque não está indo. Deixa eu parar a apresentação e compartilhar novamente. Vocês são muito caladinhos, gente. Eu estou compartilhando novamente, porque aqui tinha travado e estava tudo branco. Vamos ver. Vocês são muito caladinhos. Não sei se é porque é o primeiro encontro da gente, mas a outra turma, a gente falava horrores nessas aulas de período remoto. Você coloca uma restauração de classe 2 do 16. Se você coloca uma restauração de classe 2 no 16, eu já vou entender que é uma restauração ou de mesial ou de distal. Porque a classe 2 são das faces proximais dos dentes posteriores. Então, classe 1, eu tenho
Face oclusal dos dentes posteriores. Classe 2, face proximal dos dentes posteriores. Classe 3, as proximais dos dentes anteriores. Classe 4, as proximais dos dentes anteriores, com envolvimento de ângulo incisal, porque a 3 não tem o envolvimento, ou seja, pegou a proximal do dente, mas não chegou até a incisal, então é classe 3. Pegou a mesial ou distal do dente e comprometeu a borda incisal, então é classe 4. E as classes 5, que são no terço cervical, que geralmente, quando tem uma recessão gengival, às vezes a gente precisa fazer esse recobrimento, é uma restauração de classe 5. Então, essa figura é bem ilustrativa e dá para ver bem direitinho onde é que fica classe 1, classe 2, classe 3, 4 ou 5. Né? E aí, geralmente, a gente fala muito isso. Uma restauração de classe 1, uma restauração de classe 2, né? E lembrando que sempre, quando colocar uma restauração de classe 2, especificar qual a face. Uma restauração de classe 1 sempre vai ser oclusal, mas uma restauração de classe 2 ou de classe 3 ou 4 tem que especificar se é mesial ou distal. Os princípios de Black, a gente vê muito isso quando a gente vai aprender restauração em amálgama, né, que fala muito de Black, porque antigamente o amálgama ele era amálgama retentivo. E aí, às vezes, a gente até chega a aprender esse método de amálgama retentivo, mas que hoje em dia não se faz mais isso. Porque o que é que acontecia? Para que o amálgama ele ficasse na cavidade, eu precisava ter um tamanho de cavidade e uma profundidade para que ela me desse retenção. Ou seja, eu tinha que ter uma forma de contorno específica para me dar resistência e eu ter retenção. Então, muitas vezes, a cárie era pequena, mas tinha que se desgastar um pouco mais de dente para que eu pudesse ter essa retenção, senão o meu material não ficava no dente. Então, hoje em dia, a gente não faz mais amálgama retentivo, o amálgama é adesivo. Por quê? Porque eu não preciso mais fazer essa cavidade gigante para me dar uma retenção. Eu posso fazer a cavidade, assim como para resina, uma cavidade removendo somente o tecido carioso e fazer o amálgama adesivo, que aí ele vai ter a retenção pelo fato de ser adesivo, né? De colocar o componente adesivo para fazer essa união. Remoção de dentina cariada remanescente, extensão preventiva e acabamento das paredes e margens do esmalte. Lembrem-se sempre, esmalte que fica sozinho, sem suporte de dentina, vai fraturar. O paciente pode até sair de lá com a cavidade linda, mas aí ele vai comer um amendoim e vai fraturar, e não vai ser a restauração, vai ser o dente. Porque esmalte sem suporte não aguenta. Então, sempre vê isso. Tem que fazer o acabamento das paredes de esmalte, porque não pode ficar parede de esmalte sem suporte. E quanto a isso de extensão preventiva, é uma situação um pouco... Essa questão de remoção de dentina cariada remanescente e extensão preventiva. Alguns dentistas, eles defendem deixar a cárie que não está infectada, assim, que ela foi afetada, mas não está infectada, deixar e que o dente vai se recuperar e vai remineralizar. Eu, particularmente, sou da linha que não acredito nisso, porque eu já vi casos de que tirou toda aquela dentina amolecida e aí resolveu fazer aquela preservação, preservar aquela estrutura para que o não virasse endo. Mas aí fechou, fez a restauração, colocou hidróxido de cálcio e tudo, e futuramente o paciente chega cheio de cárie. Então, aquela dentina que ficou ali, que estava infectada, ela podia não estar amolecida, mas estava infectada já pela cárie, e ali ela desenvolveu outro processo carioso por baixo da restauração. Então, eu sou mais a favor da linha que diz para remover todo o tecido carioso. Todo tecido carioso, remover até aquela dentina mais dura, remover, que sai às vezes como parece um coco ralado. Mas eu sou a favor de remover, mesmo que vire endo.
Às vezes, como eu também trabalho em posto de saúde, eu sei que o paciente, se tiver uma exposição e eu disser que é para endo, ele não vai fazer, vai preferir extrair. Então, às vezes, eu tento fazer essa preservação por conta disso, né? Por conta da questão do paciente, porque ele não tem condições, isso, aquilo, outro, que muitas vezes também não dá certo. Mas, às vezes, eu tento por conta disso. Mas, geralmente, remoção de todo o tecido cariado e com extensão preventiva, para não deixar nada, nenhum resquíciozinho. E aí, essa extensão preventiva, nesse caso, seria prevenção da extensão. Hoje em dia, esse daí está relacionado à questão do amálgama. Essa daí seria aquela extensão que eu estava falando antes, que tinha que fazer a cavidade maior. Hoje a gente estende até onde a cárie for. Se a cárie for grande, lógico que vai ficar uma cavidade maior, mas se a cárie for pequena, removeu toda a cárie, enfim, não precisa a gente estar fazendo uma cavidade gigante, porque os materiais hoje são adesivos, tanto a resina quanto o amálgama. Agora lembre, o amálgama por si só, ele não é adesivo, ele se torna adesivo porque a gente coloca ou o ionômero como um forramentozinho ou um adesivo específico para amálgama. Ele sozinho, ele continua sendo retentivo apenas de acordo com a forma da cavidade. O protocolo clínico, que eu acredito que vocês viram, vocês ainda só não fizeram no laboratório. Mas aí, para a resina, até uma parte é bem parecido, tanto para a resina quanto para o amálgama. Para a resina, seria a profilaxia, anestesia, se for necessário, se for uma cavidade profunda, seleção de cor da resina, que só lembrando que quando a gente vai selecionar a cor, o interessante é que a gente coloca uma bolinha de resina na face do dente, bote 2 cores para a gente testar, polimeriza, porque a resina ela tende a mudar de cor quando a gente polimeriza, e agora sem colocar ácido nem adesivo, né? Só colocar a resina para polimerizar e ver a questão da cor. Escolheu a cor, remove aquelas bolinhas porque ela sai facilmente, porque não colocou o ácido e o adesivo ainda. Avaliação da oclusão. Por que é importante avaliar a oclusão? É sempre bom a gente ver se o dente que a gente vai restaurar, ele tem algum contato muito forte com o dente antagonista. Porque muitas vezes a gente faz uma restauração linda, maravilhosa, toda esculpida, e quando o paciente morde, ele diz, está alto. E aí a gente começa a remover, a remover, a remover. Daqui a pouco ela está sem escultura nenhuma, aí sim o paciente diz que está bom. Então, é interessante a gente avaliar essa oclusão previamente, porque a gente já vai ter uma ideia de se minha restauração tem que ser um pouco mais baixa, de se ela pode ser na altura das cristas marginais, ficar mais alta, fazer aquelas cúspides bem bonitas, mas a gente tem que ser de acordo com a oclusão do paciente. Não adianta fazer uma restauração linda e o paciente, quando morder, dizer que não está satisfatória. Então, é interessante a gente avaliar essa oclusão antes. Escolha do acesso. Isso também é importante. Nas faces oclusais, o acesso é por oclusal. Nas faces proximais, a gente pode escolher acessar por oclusal, por vestibular ou por lingual. E aí, a gente tem que escolher esse acesso adequadamente. Por exemplo, dentes anteriores, se caso a cárie você vê que ela está começando mais por lingual, então faça o acesso por lingual. É até melhor da gente preservar a estrutura dental por vestibular, que fica uma restauração até mais bonita, porque a estrutura é natural. Se caso a face tiver mais para vestibular, e, por exemplo, eu for ter que acessar por lingual e ela vai ter que sair para o vestibular de todo jeito, então é preferível que você comece por vestibular, porque aí a profundidade da minha cavidade vai ser menor. Então, são essas coisinhas assim que a gente escolhe. Ah, vou começar pela vestibular porque está mais próximo da cárie. Ou numa proximal de um molar, eu vejo que minha vestibular e minha palatina está rígida, mas aí a cárie está bem na proximal mesmo, então eu faço esse acesso pela oclusal, mais para onde está a minha cárie realmente, entendeu? Então, a gente tem que selecionar por onde a gente vai acessar. O preparo cavitário, que remoção de lesão cariosa, a gente inicia com brocas esféricas,
10/11, 10/12, 10/13, isso vai variar de acordo com o tamanho da cavidade. Vocês sabem, quanto mais vai aumentando a numeração, vai aumentando o tamanho da broca, né? O tamanho da ponta ativa. E aí, se eu tenho uma cavidadezinha muito pequena, eu vou com 10/11, 10/12. Se eu tenho uma cavidade maior, oclusal, no molar, eu vou com 10/13. Então, isso também vai variar de acordo com o tamanho da minha cavidade. Limpeza da cavidade, depois de remover todo o tecido carioso. Uma dica a vocês, broca somente em esmalte. Isso daí vai diminuir muito a sensibilidade pós-operatória e a questão de dor realmente durante o preparo. Por quê? Porque a broca, quando a gente aciona a caneta de alta rotação, a gente gera um calor. E esse calor, em contato com a dentina, ele provoca sensibilidade. E aí, o processo de restauração ele vai ser mais doloroso por conta disso. Às vezes, também, se o dente já está sensível, o próprio jato de água que a caneta lança, ele também vai provocar sensibilidade. Então, o que é preferível? Você remover todo o esmalte que precisa ser removido com a caneta de alta rotação. Foi lá, removeu com broca, tirou todo o teto que estava impedindo de curetar e tirar o tecido carioso do interior mesmo da cavidade com pureta de dentina. Isso faz uma diferença imensa para o paciente. Uma diferença imensa mesmo. Durante o processo é menos doloroso e após a sensibilidade é bem menor, porque não teve nem a questão do atrito, né, no fundo da cavidade realmente, e nem teve aquecimento. Então, priorizem remover esmalte com broca e dentina com pureta para dentina. Isolamento absoluto ou relativo, isso também vai depender, né, da nossa escolha e da nossa necessidade. Às vezes, um molar inferior cheio de saliva, é preferível fazer um isolamento absoluto, até para o profissional mesmo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas quando depois você vai tirar de letra o isolamento, e pelo menos não vai ficar com a situação de que vai molhar e o paciente passa a língua. E tem umas situações que são bem estressantes. Então, às vezes, é melhor você ter um pouquinho mais de trabalho no início, mas fazer o procedimento com tranquilidade. Condicionamento ácido, geralmente 15 segundos na dentina e 30 no esmalte. Então, a gente sempre começa condicionando. Coloca primeiro ao redor no esmalte todo, espera 15 segundos, coloca no interior da cavidade e espera mais 15. Sempre começa pelo esmalte para dar esses 30 segundos. E o condicionamento ácido é fundamental realmente contar os segundos. Nem de mais, nem de menos. Contar os segundos é fundamental. Lavagem da cavidade por 20 segundos, remover bem o ácido do interior da cavidade. Secagem leve. Não é para secar, ficar lá com o jato, até porque isso dá muita sensibilidade. Secar de longe. Às vezes também é interessante secar o interior da cavidade com uma bolinha de algodão, para não botar o jato diretamente, porque o paciente vai reclamar um pouquinho de dor, porque vocês sabem que o ácido, ele abre os túbulos para causar o imbricamento da resina. Então, é interessante que se seque o fundo da cavidade com uma bolinha de algodão. A aplicação do adesivo, se a gente tiver com um adesivo que, sem ser autocondicionante, né, vai ser nessa ordem. A aplicação da primeira camada, um leve jato de ar e a aplicação da segunda camada. Fotopolimeriza e começa a inserção da resina, né? A resina, vocês sabem que a gente não pode chegar e colocar, a não ser que seja Bookfill, que é um tipo de resina, que ela pode ter uma espessura de inserção maior, a não ser que seja Bookfill, que tem um custo bem mais elevado, mas também é super interessante, porque tem ela tanto flor, que é uma resina líquida, como a resina que a gente conhece mesmo, né, que é a resina densa mesmo, que é o que a gente geralmente costuma utilizar. E a Bookfill, ela é muito interessante porque ela pode ser incremento único.
eu tenho uma cavidade aí de 3, 4 milímetros, eu posso botar um só incremento e fotopolimerizar, e a restauração está pronta. Mas a resina convencional não pode se fazer dessa forma, porque tem uma contração de polimerização, que se eu coloco uma resina normal, que foi feita para ser colocada em incrementos, toda de uma vez no interior da cavidade, quando eu tiver essa contração de polimerização, alguma das paredes pode se soltar. E se ela se soltar, vai ser mais fácil de infiltrar. Então, não vai ficar uma restauração boa, né? Vai ficar uma restauração susceptível à infiltração. Então, a gente não quer isso. A cada incremento, a gente sempre polimerizar 20 segundos, no caso do fotopolimerizador também convencional, porque, graças a Deus, a odontologia cada vez tem avançado mais, né? Tem essas resinas de buquefio. Eu fiquei encantada. Mês passado eu vi uma resina que não precisa escolher a cor. Estou louca para comprar. É uma resina que não precisa escolher a cor, porque ela se adapta à tonalidade da cor do dente do paciente. Se o paciente ele tem uma coloração mais A3,5, ela se adapta. Se for A1, ela se adapta. E eu achei isso sensacional. E, da mesma forma, essa buquefio, que é maravilhosa, você poder também fazer uma restauração, principalmente oclusal, com um incremento único. E também tem os fotopolimerizadores, que também são a sensação do mercado, né? São fotopolimerizadores que, ao invés de 20 segundos, são 3 segundos. Então, é sensacional. É o foto do sonho de todo ortodontista. Porque para orto a gente tem que fotopolimerizar horrores, né? Cada grupo de brackets, então, de 3 em 3 segundos é sensacional. Muitos da dentística também têm esse foto, que é maravilhoso. Então, feito isso, colocamos a resina, fotopolimerizando cada incremento, eu vou checar a oclusão com carbono e remover os pontos onde está tendo ponto de contato. Que vocês sabem que quando a gente coloca o carbono, que o paciente morde e dá uma pequena movimentada nos dentes, quando eu removo, quando ele abre a boca, nos pontos que a restauração ela está mais alta, ele fica pigmentado da cor do meu carbono, que às vezes é vermelho, às vezes é azul, e aí eu vou com a broquinha leve, não remover tudo, com a broca leve, vou removendo naqueles locais onde está o pontinho com a cor do meu carbono, que aí significa que aqueles são pontos mais altos, que quando o paciente está fechando a boca, está ficando mais alto, por isso que ele fica com a sensação realmente que a restauração está alta. Então, eu vou lá, removo esses pontos, e aí o meu paciente vai para casa. Na outra sessão, quando ele vier, é que eu posso dar acabamento e polimento. Por quê? Porque no momento que eu termino a minha restauração, o material ele ainda fica um pouco poroso. E no momento que eu coloco uma pasta para dar um acabamento, alguma coisa assim, eu posso ter alguma infiltração para a minha restauração. Então, é recomendado que esse acabamento e polimento seja com no mínimo 24 horas. Como geralmente a gente não vai ver o paciente no outro dia, então a gente sempre marca para a sessão seguinte. E o amálgama, o passo clínico, até o momento de remoção da cárie, igual à resina, né? Vou fazer profilaxia, anestesia se necessário, vou avaliar a oclusão, escolher o acesso, tudo que eu faço também com a resina, né? Preparo cavitário, limpeza da cavidade, secagem. Aí vem a parte diferente. No caso da resina, depois de eu secar a cavidade, eu iria para o ácido, né? No amálgama... Oi, Deise. Sim, vou sim. A gente tem que ver essa questão, porque a lista de materiais, questão de instrumentais, vocês já vão ter todos, né? Que vocês compraram para o laboratório. Então, vocês já vão ter todos. Aí, vamos ver só a questão da lista de materiais, né? Que seria resina, essas coisas, o que não for fornecido pela faculdade, para que vocês possam comprar, tá certo? Para ter esse tempo, enquanto a gente está nesse período remoto ainda, para vocês providenciarem. Sim, então, o que muda é esse momento
Depois que eu removi toda a cárie, no amálgama, eu vou ter que usar. Nesse caso daqui, esse verniz, é o verniz que eu disse a vocês, que é o produto adequado para fazer o amálgama adesivo. PSF, não tem verniz para fazer amálgama adesivo. Então, vai ionômero de vidro. Então, assim, tem algumas substituições que a gente pode fazer para ter o mesmo efeito. Mas aí seria o uso do verniz primeira camada, jato de ar, uso de verniz segunda camada. Vejam que é bem parecido com o adesivo de resina, mas aí é específico para amálgama. Isolamento absoluto ou relativo, o preparo do amálgama, né, que hoje em dia a trituração é através do amalgamador, e a inserção do amálgama na cavidade, que vocês também vão aprender no laboratório, a inserção com porta-amálgama, com condensador, condensar bem para as paredes, tem toda uma forma. Brunidura para escultura. A brunidura também vocês vão ver na prática. Brunidor parece uma bolinha. E aí a gente faz o alisamento do amálgama para poder fazer a escultura. Que aí a gente vai esculpir o amálgama. Não é tão fácil feito a resina, porque assim que ele é manipulado, ele fica molinho, né, para a gente inserir na cavidade. Mas o amálgama, ele endurece muito rápido. Ele tem um tempo para o uso. Então, tem que ser um processo rápido, a inserção dele, porque senão daqui a pouco ele já secou, tem que manipular outro. Então, vocês vão ver que tem essas dificuldades mais por conta do tempo. Porque a resina não, né? A resina, como ela é fotopolimerizada, e aí não tem processo químico, a gente trabalha, a gente manipula, a gente esculpe, e ela só vai endurecer quando a gente colocar a luz do foto. Mas no caso do amálgama, que é quimicamente ativado, eu tenho um tempo para trabalhar com ele, porque senão ele endurece. Então, faço a escultura, brunidura pós-escultura, checo a oclusão, também com carbono, e acabamento e polimento, no caso do amálgama, com um tempo maior, porque eu tenho que dar tempo para o amálgama criar a dureza dele realmente, porque senão, se eu for passar alguma broquinha de acabamento, eu posso remover o amálgama. Então, eu tenho que dar tempo dele criar a presa totalmente para poder fazer acabamento e polimento. Nesse caso, assim como a resina, para a gente não teria problema, porque a gente só vai ver o paciente na consulta seguinte, que aí seria com 7 dias, tá certo? Então, foi isso que hoje eu trouxe para dar uma pincelada para vocês, né? Para que vocês... Sim, Deise, eu vou passar para a Micaele para que ela possa passar para vocês. E aí é até interessante, porque isso vai servir para vocês até nessa questão da reposição das práticas, porque vocês aí já vão ter uma noção maior, né, tanto do passo a passo clínico, quanto na dentística, quanto da questão das curetas, na periodontia, e sondagem, tudo isso. Então, eu vou estar passando para vocês. E aí, a gente vai ver outras questões, outros assuntos, porque aí eu queria ver também com vocês, para que depois vocês estivessem passando para a Micaele, para a gente saber alguns assuntos. Eu já vi que clareamento vocês não tiveram de jeito nenhum, então é uma boa para a gente abordar, porque assim, a disciplina da gente, ela é uma disciplina prática. As horas que tem na disciplina são 20 horas teóricas, na verdade, não seria de aula teórica. As 20 horas teóricas nas disciplinas práticas são justamente para uma aula inicial, assim, que a gente dá uma revisão, seria para AV1, AV2, segunda chamada, final. Então, tudo isso entra como teórica. Mas como a gente está nesse período de pandemia, e eu acredito que esse mês a gente ainda vai estar com esse período de foto, então tem que abordar alguns que vocês tenham mais dificuldades, e aí seria um momento justamente para vocês tirarem essas dúvidas, para, entenderam? Para até agregar ao que vocês vão estar fazendo na parte de laboratório. Então, que vocês repassem para a Micaele,
e aí a gente vê alguns assuntos que seria interessante a gente revisar, entendeu? Que vocês tiveram, que não estão muito bem lembrados, para a gente revisar, para ajudar vocês até no laboratório, entendeu? Para ser até um laboratório que sem tanta dificuldade, vocês possam aproveitar melhor, tá certo? Então, vocês passem isso para a Micaele. A gente pode ver também para fazer algum seminário. Eu vou desenvolver alguns temas que seriam interessantes a gente abordar, porque aí também já fica menos cansativo, né? Cada grupo apresentaria o seminário, e aí seriam sobre assuntos que vocês também poderiam estar revisando, tá certo? E aí eu espero que com essa revisão básica de hoje, vocês tenham lembrado muita coisa, e que isso sirva para vocês iniciarem aí, já que na próxima semana já inicia pério, e iniciarem aí os laboratórios, para quando chegar na clínica a gente tá afiado, tá certo? Então, por hoje, é isso. E aí, vocês ficam de mandar por Micaele. Eu vou mandar a aula para ela e vocês ficam de mandar a questão de assuntos que vocês teriam mais dificuldade para a gente poder estar revisando. Tá bem? Vocês são muito caladinhos. Mas, então, é isso. E outra coisa, espero que, assim, tenha dado para vocês revisar, né? Vocês ficam aí caladinhos, aí a gente não sabe se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, mas espero que tenha dado para vocês revisarem, tá certo? E aí a gente se encontra sexta-feira que vem. E aí, enquanto vocês enviam isso por Micaele, essa semana eu vejo para preparar uma aula bem legal de clareamento, para quando a gente estiver na clínica, a gente vê para um fazer no outro e a gente treinar aí clareamento dentário para todo mundo sair fazendo clareamento. Tá certo? Então, tchau, gente. Boa noite. Prazer conhecer vocês, mesmo todo mundo calado, mas espero que durante esses dias vocês se soltem mais um pouquinho, falem um pouco mais, tá certo? E aí a gente se encontra sexta-feira, às 19 horas, novamente.